Olá, sejam bem-vindos ao mais um Agipod, o seu podcast, o meu podcast para falar sobre acessibilidade, gestão e inclusão. É o nosso primeiro podcast de 2026. Eu estou muito feliz porque eu estou vamos conversar aqui sobre um tema extremamente importante, que é a maternidade atípica. O que é maternidade atípica? Quais são os desafios? Quais são os direitos? Eu estou muito feliz de receber hoje aqui a Elda Rabelo, a mãe do Gui. Vou levantar porque a gente ficou um pouquinho longe. Tudo bem? Obrigada. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui conosco para falar desse tema tão delicado e tão importante que muitas mulheres vivem hoje. Essa questão da maternidade atípica. A Elda, além de mãe, ela é advogada e corretora de imóveis, correto, Elda? Sim, sou bacharel, né, em Direito e corretora de imóveis. Você tem esse conhecimento que com certeza deve estar te ajudando muito nesse processo, correto? Sim. Explica pra gente, primeiramente, o que é maternidade atípica, o que é uma mãe atípica? Sim, eu agradeço pelo convite, né, é uma honra estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né, e a maternidade atípica é a mãe que cuida de uma criança com deficiência, com um filho com deficiência, seja ela qual for, que tem vários, né? Autismo, TDAH, distrofia muscular de Duchenne, doenças raras, tem vários tipos, né? Então a mãe atípica é aquela que cuida do filho com deficiência. E você tem quantos filhos? Tenho 2. O Guilherme e a Luísa, correto? O Guilherme é o mais velho? É o mais velho. Com deficiência, é só o Guilherme ou sua outra filha também tem algum tipo de deficiência? Isso, a Luísa foi diagnosticada recentemente com TDAH, né? Mas mas a deficiência maior, que é mais assim, que demanda mais de mim, é o do Guilherme, da distrofia muscular de Duchenne. Tá. Antes de eu te perguntar, para você explicar para nós o que é essa distrofia muscular de Duchenne, me conta como que foi receber esse diagnóstico? Foi bem no começo da gestação? Foi depois? Como que foi esse processo? Da distrofia muscular de Duchenne foi um diagnóstico tardio. Eu tive o primeiro diagnóstico aos 3 anos do Guigui, com autismo, e aos 8 anos que veio o diagnóstico mais complicado, que é uma doença grave, que é a distrofia muscular de Duchenne. Infelizmente, ela veio bem tarde. E trouxe o que para você na época? Assim, um certo medo, pânico? Qual foi a sua sensação? Foi muito complicado e muito difícil, porque quando veio o diagnóstico que meu filho teria, ou tem, né, uma doença grave, degenerativa, progressiva, é como se o chão se abrisse. Porque a palavra degenerativa ela é muito forte. Porque seu filho está desenvolvendo bem. Chega um certo momento, ele começa, tudo que ele adquiriu, ele começa a perder aquelas habilidades adquiridas. Isso é muito dolorido, é muito difícil. Assim que eu me tornei, né, uma pessoa com deficiência, eu estudo música, né, no Conservatório Estadual de Música aqui de Uberlândia. E assim, eu tive esse olhar para a questão da maternidade atípica, porque tinha a mãe de um colega de sala que assim, ela ia pro conservatório, ela ainda vai pro conservatório, ela passa lá a tarde inteira, e ela tem também 2 filhos, um menino e uma menina, e ambos também têm algum tipo de deficiência, e a deficiência desse colega é a deficiência visual, e eu vi o tanto que ela que ela ama o filho dela, mas tem uma sobrecarga ali muito, muito grande, muitas vezes as pessoas não entendem isso. Como você lida com essa questão da sociedade em geral não entender tanto a questão do Gui, né, que é autista, e tem toda essa questão também da doença, da distrofia muscular de Duchenne. Como que você lida com essa incompreensão da sociedade? Olha, para nós, assim, antigamente eu sofria muito com isso, né? Hoje não mais. Hoje eu enfrento, eu luto a todo momento. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente vê muito é a questão de vaga para deficiente, né? Que isso deixa a gente muito triste quando você vê uma vaga que deveria ser para o teu filho, porque o teu filho não anda, não consegue andar, e você vê que uma outra pessoa que não tem deficiência usa uma vaga, isso é muito dolorido para a gente, porque é uma demanda muito grande, muito cansativa, e existe esse... Na verdade, não é um benefício. Muita gente acha que é um benefício. Não é um benefício, é uma necessidade que a gente tem, né? Então, assim, lidar com isso
No início eu achava muito dolorido, muito difícil. Hoje não, hoje eu luto, eu falo, eu busco os direitos que meu filho tem, porque eu sou a voz dele. Então hoje isso não atinge muito, mas tipo assim, eu tento me educar e educar as outras pessoas para que elas entendam que é difícil para nós, que para nós, para todo mundo é difícil, né? Todo mundo tem uma particularidade, mas para quem tem uma deficiência é mais difícil, né? Você concorda que a gente precisa ter uma atenção, digamos assim, uma atenção especial. Porque a pessoa com deficiência, ela precisa daquele espaço, não é mimimi, né? Não é... As pessoas falam assim, as pessoas muitas vezes chamam que é direito de privilégio, né? Então assim, eu comecei a viver isso muito recentemente, né? Em comparação a você, foi no final de 2022, mas eu comecei a ter esse olhar, e muitas vezes, é uma coisa que eu sempre falo, eu já falei aqui em outros podcasts, e falo também nas minhas redes sociais. O homem muito, muito dificilmente vai saber o que é ser mulher, a pessoa branca muito dificilmente vai saber o que é ser uma pessoa negra. Uhum. A pessoa hétero dificilmente vai saber o que a pessoa da comunidade LGBTQIA+, passa. Mas você se tornar uma pessoa com deficiência, ou você ter um filho com deficiência, é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Sim. Então, assim, quando você luta pelo direito do outro, na verdade, você pode estar lutando pelo seu direito de amanhã. Sim. E sempre quando eu vou em qualquer lugar que eu vejo alguém... Tipo assim, quando o carro está estacionado ali, sinceramente, eu não vejo se a pessoa que estacionou tem algum tipo de deficiência ou não. Mas às vezes você vê a pessoa chegar, né? Uhum. E descer do carro numa vaga ali destinada para pessoa com deficiência. Aí eu falo, Senhor, ela tá, né, solicitando se tornar uma pessoa com deficiência. Então atende, por favor, o pedido dela. Então isso é dolorido pra gente ter que chegar, dolorido até pra chegar a pessoa e falar, fulano, essa vaga aí, olha a situação, ele precisa, isso é até difícil pra gente. Antigamente eu tinha muito, eu deixava pra lá, eu tinha muito receio de chegar e falar pra pessoa, falar, olha, respeita o direito, essa vaga é pra deficiente, você não é. Hoje não mais, eu já chego e falo, olha, por favor, é direito dele, não faça isso, você anda bem, você consegue, né? Então, ajuda aí, olha, né, por nós aqui, que para nós tá mais difícil. E aí, hoje eu já não sinto mais essa dor, mas tem muitas mães que sofrem muito com isso, porque é dolorido, quando você tá no lugar, seu filho autista, por exemplo, às vezes tá fazendo um barulho, às vezes tá correndo para lá e para cá, né, porque às vezes tem estereotipia, e aí as pessoas ficam com o olhar, às vezes até sai de perto. Isso é muito dolorido para essas mães, né? Então, assim, essas mães têm que trabalhar psicologicamente para não deixar que isso afete o seu dia a dia, que já é muito tumultuado, né? E você falou uma questão muito importante aí, a questão do psicológico. Você tem uma rede de apoio que te apoie, sei lá, amigos, parentes, vizinhos, esposo? Como que funciona a sua rede de apoio? Porque, por exemplo, você está aqui gravando comigo e as crianças estão na escola. Como que funciona a sua rede de apoio? Não tenho rede de apoio. Sou eu e meu marido. Quando eu preciso de alguma coisa, o meu marido tem que sair do serviço para ficar. E infelizmente somos nós, não temos rede de apoio. As pessoas não entendem, né? Muitas vezes acham que é mimimi. Ah, não, esse menino, né? Não, é muito difícil. Quando eu adentrei nesse mundo, eu comecei a conversar com algumas pessoas. E assim, é uma luta. E assim, e você, Elda, infelizmente, você ainda é privilegiada, vou colocar 10 mil aspas aqui. Eu fiz um podcast que, se você não assistiu, se você que tá me assistindo não assistiu, ele tem aqui, que eu falei com o Fernando Orlan, que é um defensor público aqui de Uberlândia, sobre abandono paterno, paternidade e exclusão social. E ele me trouxe esses dados alarmante, a questão do abandono paterno, especialmente em relação à mãe que tem algum filho com deficiência. 80% das mulheres, quando têm algum filho com deficiência graves, são abandonadas. Sim. Então, assim, eu confirmo isso, que eu tenho muitos, a rede de mães atípicas, então tem muitas que leva sozinha essa carga, o marido ou o companheiro abandona e deixa ela por conta disso, para cuidar somente da criança sozinha.
E aí tem a questão, por exemplo, de pensão, que às vezes, sei lá, vou colocar R$ 300, mas tem mãe que não recebe nem isso. Aí tem a questão que muitas vezes ela precisa sair do trabalho, e a gente vai entrar nesse ponto seu aqui. E assim, a sociedade é difícil. Então assim, eu sei que com certeza você gostaria, óbvio, né, de ter uma rede de apoio maior, mas assim, seu esposo estando ali com você ele não tá fazendo nada, deixar isso bem claro aqui, porque tem gente que, ai meu Deus, não, ele tá fazendo a obrigação dele, porque muitas vezes a gente pensa assim, o homem deu a pensão, nossa, é um rei, não, ele tá fazendo simplesmente a obrigação dele. Que bom que ele tem essa consciência de fazer o papel dele como pai, né, porque muitas vezes a gente fala muito sobre família, né, mas muitas vezes a gente não tem esse olhar pro homem que abandona a família, mas o tema aqui hoje não é esse, eu vou falar sobre outra coisa. Como que funciona a questão do seu trabalho? Você trabalha fora, você se dedica só, 10.000 aspas aqui, para as crianças, como que funciona isso? Como eu não tenho rede de apoio, quando veio o diagnóstico do Guilherme, que ele tinha autismo, eu já saí, pedi para me ser desligada, né, da empresa, para ficar 24 horas nos cuidados com ele, porque vieram as terapias, né, então as terapias normalmente são no horário comercial, e eu não consegui, como que eu ia terceirizar esse serviço? É muito difícil isso pra gente, mas graças a Deus, o meu marido né, consegue essa parte financeira, ele manter sozinho, né, então nós decidimos, eu vou ficar por conta e ele vai fazer a parte, né, trabalhar para conseguir a renda pra gente manter. Então, graças a Deus ainda tem, porque tem muitas mães que não têm esse privilégio. Para mim até é um privilégio, que não tem. Que aí tem que trabalhar, não tem com quem deixa o filho, e às vezes deixa com outras pessoas que não cuidam da forma como deveria cuidar. Então, assim, eu tive, graças a Deus, esse privilégio, digamos assim, porque é muito difícil, porque você largar o seu profissional, né? Para fazer, no início foi difícil, eu fiquei meio perdida, mas depois eu vi a necessidade, meu filho precisa de mim e ele tem a mim e eu que tenho que fazer isso por ele, e assim eu tenho feito. Então, é um tempo que eu tô fora do mercado. Você tem medo do futuro, no sentido assim, você pensa muito em relação ao futuro, tipo assim, o Gui vai crescer, hoje eu consigo dar esse apoio pra ele, mas pode chegar um momento que eu não posso estar junto com ele. É o maior medo de toda mãe atípica. O nosso medo é a gente partir e deixar o filho e sem a gente saber quem vai cuidar. Então a gente tem o medo maior que a gente tem é esse, essa incerteza do amanhã. Se você partir, quem vai cuidar? Helda, você faz assim, eu faço terapia, né, e me ajudou muito a lidar com toda essa transformação que a vida da gente passa, né, igual eu falei, eu não sou mãe ainda, claro que nem se compara, né, a questão de eu ser já adulta, a minha doença no começo também os médicos pensaram que poderia ser alguma doença degenerativa, mas a questão é outra. Mas foi uma mudança de vida muito grande. Isso me trouxe um sofrimento psicológico muito grande. E graças a Deus eu fui pra terapia e tô bem. Você faz algum tipo de acompanhamento psicológico? Não. Teve uma época que eu percebi que eu não estava bem. Na verdade, eu nem faço porque é por causa do tempo mesmo. Que pra mim é tudo muito corrido. A sua prioridade é o Gui e a Luísa. Exatamente. Mas eu tenho uma válvula de escape, que é a atividade física. Então, eu tento fazer pelo menos umas 3 vezes na semana. Quando dá, eu vou todo dia. Mas não é toda semana que eu consigo ir todos os dias. Isso me ajuda muito. A atividade física tem me ajudado muito. Mas eu sinto que realmente eu preciso de uma terapia, assim. Acho que toda mãe atípica precisa. Eu tô, assim, tipo... Eu tô precisando, mas eu quero encaixar ainda, que eu não consegui encaixar. Principalmente depois que veio o diagnóstico de uma doença degenerativa. Porque a gente pensa, igual você falou, o que você pensa no futuro? A gente pensa muito no futuro, a gente pensa muito na evolução da doença, que ela é muito triste, que ela demanda muito, e a gente realmente vai precisar de um apoio psicológico para conseguir passar cada fase. Tá. Você falou que a distrofia muscular de Duchenne é uma doença degenerativa. Explica pra nós aqui o que de fato é essa doença e qual que é o tratamento.
Tá? A distrofia muscular de Duchenne é uma doença degenerativa progressiva que afeta os músculos do corpo. Nós temos uma proteína que chama distrofina, que mantém nossos músculos saudáveis. E no corpo do meu filho, essa proteína ela não produz. E aí ele vai tendo enfraquecimento dos músculos progressivamente. Começa pelas pernas e depois sobe para a parte superior, que a nossa grande preocupação é o músculo do coração, né? Porque o coração é um grande músculo. E a parte pulmonar também. Então o Guigui está hoje numa fase mais difícil da doença, que aos 14 anos ele já foi para cadeira de roda, hoje ele já é um cadeirante. E para nós isso é muito difícil, porque ele está perdendo todas as habilidades que ele adquiriu. Então é uma doença degenerativa que vai fazendo perder as habilidades. E a estatística de vida é muito baixa. Os meninos, às vezes, não chegam a 20 anos. Tá. E existe um remédio, existe um tratamento? Você faz tratamento de forma particular? Você faz pelo SUS? Conta pra gente como que é esse tratamento do Gui. Sim, existe, na verdade, no Brasil hoje não existe um tratamento. Tem um tratamento que estava disponível, que é a terapia gênica, que a Anvisa liberou para uma faixa etária e depois suspendeu. Que é um tratamento milionário. Então, é o que tem a hoje. Anvisa liberou e depois ela suspendeu. Isso. Que legal. Está suspenso. Só que o Guilherme não está dentro da faixa etária que estava liberado. E está uma faixa etária acima do que tinha sido liberado. Lá fora, nos Estados Unidos, lá a gente consegue dar esse medicamento para ele. Só que ele custa mais de 3 milhões de dólares. Ou seja, 18 milhões é o valor da terapia gênica. 3 milhões de dólares? Isso. Então, assim, o dólar tá R$5? Isso, essa conta aí vai dar mais de 15 milhões. 5, 15. Mais de 15 milhões. Mais de 15 milhões. Vai conforme a cotação. Tem a cotação. E aqui, o que a gente usa hoje são tudo paliativo, que é o corticoide, né? Que ele dá uma desinflamada no músculo, mas ele não faz a doença parar. Então, essa terapia gênica, a promessa dela é parar a doença de progredir. Né? O que perdeu, não tem como voltar, mas pelo menos não vai progredir a doença. Tá, mas como que seria o acesso a essa medicação? Via judicial não rola porque a Anvisa suspendeu, certo? Via judicial nós entramos antes da suspensão da Anvisa, mas infelizmente nós perdemos na última instância. Nós fomos até o STF. E lá nós perdemos. E o que eles falaram? Perdeu por quê? Tipo assim, qual foi o parecer deles? Um dos pareceres que até o advogado ficou estagnado, que foi a questão da oneração dos cofres públicos. Não, gente. Bom, né? Saúde, né? É de Exatamente. Primário, vamos dizer assim. E aí nós fomos para a campanha. Falou, então a única forma a gente fazer uma campanha, porque a gente já viu outras campanhas com valor muito alto que conseguiram, que é o caso do Henrico, lá de Varginha, que ele conseguiu esse medicamento, né, e aqui no Brasil, através da campanha. E nós estamos já quase quase 2 anos já em campanha, e a gente conseguiu um pouquinho mais de 7 milhões, mas ainda falta muito. Falta muito. Muito. E assim, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para essas pessoas que estão nos assistindo e também as formas como que elas podem ajudar o Gui. Qual é seu Instagram? Tem um Instagram específico? Sim, tem o Instagram dele, tem uma campanha que a gente uma ação, né, agora que a gente está fazendo, que é do carro, o Vinus, né, o Volkswagen Vinus 0 km. Nivus, desculpa. Nivus. Volkswagen Nivus 0 km. Tá uma rifa que a gente está fazendo, que ela tá lá no Instagram, @salveoguigui. Salve o Guigui, o Instagram dele. É @salve. Não precisa colocar nem arroba, lá só procura Salve o Guigui, que é o Instagram dele. Então lá tem todas as informações. Aqui nos comentários, aqui, eu vou deixar salvo aqui, tá? E uma coisa muito importante, infelizmente tem muitas pessoas maldosas, então quando você for fazer um Pix, você pode tanto comprar a rifa para ajudar, mas você pode fazer um Pix e qualquer valor importa, certo? Qualquer valor. Ah, Leide, eu só tenho R$1. Nós somos pelo menos 140 milhões de brasileiros, né? Assim, vamos pensar ativamente, trabalhando, ganhando salário. Se cada um doar R$1, não vai fazer diferença. Mas quando você for fazer essa doação, confere a chave Pix, porque tem muita gente que cria chaves Pix muito parecidas para, infelizmente, onerar. Nós tivemos esse problema.
Tanto que a gente teve que mudar, a gente tinha uma chave Pix antes, a gente teve que alterar porque era Gmail, eles colocavam Hotmail, pegava igual e no final só trocava a operadora. A gente teve esse problema, teve muitos fakes, né, muitas páginas falsas que a gente teve que arrumar uma empresa para bloquear esses sites falsos. Então, infelizmente, além da gente ter que lidar com a dor, de ter que fazer campanha, de se expor, e ainda tem que se precaver com relação a esses bandidos, né? Porque são bandidos. Não, com certeza são bandidos. Elda, duas coisas pra gente finalizar, porque eu sei que você tem que buscar o Gui, né? A gente tem toda uma logística aqui pra receber a Elda aqui hoje conosco. Tem um tempo, porque você falou que o Gui tá na pior fase. Sim. Tem uma campanha, já temos aí 7 milhões, mas ainda é pouco, né? Pensando aí em 18 milhões, nós faltamos aí 9 milhões ainda. Mas o tempo, acho que você tá correndo, nós estamos correndo contra o tempo. Isso. Assim, até quando no máximo, assim, qual que seria o ideal que o Gui recebesse essa medicação daqui 1 mês, daqui 2 meses? Assim, que quanto antes melhor. Existe um tempo limite? Ele teria que tomar hoje. Porque quanto mais ele vai perdendo, aquilo que ele perdeu não volta. Entendi. Entendeu? E assim, ele tá na fase crítica, porque quando vai pra cadeira de roda, aí você já tem que cuidar da parte respiratória, porque fica sentado, o pulmão vai sendo comprimido, aí você vai ter que entrar com outras terapias dessa parte respiratória. E a preocupação é o coração, né? Se o coração é um grande músculo, se esse músculo começar a falhar, não tem o que fazer. Então, na verdade, a gente não tem tempo, né? A gente está lutando contra o tempo. Quando a gente iniciou a campanha, o Gui ainda conseguia andar sem apoio. Hoje já não consegue, já está Você vê que a doença evolui rápido. Então, gente, independentemente se você é mãe ou não é mãe, se você conhece alguém que tem algum tipo de deficiência ou não, doe para essa campanha. Eu vou deixar todos os dados aqui, todos os dados na minha rede social, na rede social da Elda. E vamos fazer essa campanha, vamos junto tentar ajudar o Gui, porque assim, eu falei aqui já sobre medicação de alto custo, e olha que nem se compara, sei lá, minha medicação custa R$1.700 por mês, nem se compara a questão do Gui. Eu não sou mãe ainda, mas quem é mãe sabe o amor que é ter um filho. Então, assim, vamos lutar e vamos nos empenhar nessa campanha. Eu me comprometo a divulgar as coisas aqui do Gui nas minhas redes sociais e vem com a gente. E aqui, para finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem para as mães atípicas, especialmente para as mães que estão recebendo esse diagnóstico agora. O que você falaria para elas? Na verdade, eu vou falar para todas as mães, não só atípicas, que a gente tinha até comentado anteriormente, instinto da mãe, né? Então, a mãe, no meu caso, eu tive instinto quando o Guilherme não engatinhou da forma normal que deveria, eu tive instinto, poxa, eu preciso procurar um lugar que eu passei uma vez perto de um lugar, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, que fazia uma terapia organizacional. Eu falei, gente, eu podia levar ele, que às vezes ajudava. E o pediatra falava para mim que estava no tempo dele, que aquilo era normal, cada criança agia de uma forma. Eu acho que a mãe tem que prestar atenção nessa intuição dela. Eu tiro essa intuição, eu não levei, porque se eu levo meu filho naquela época, a intuição podia levar ele, que talvez vai ajudar ele. Se eu tivesse levado, talvez eu teria até o diagnóstico mais cedo do Guigui. Então toda mãe, seja atípica, seja ela atípica ou não, presta atenção no desenvolvimento do seu filho. Se você tem alguma intuição que tem alguma coisa errada, vai atrás. Procura saber o que está acontecendo, que isso pode te ajudar e ajudar muito. Porque se eu tivesse o diagnóstico do Guigui, por exemplo, aos 3 anos de idade, talvez eu teria dado um outro tratamento para o Guigui na condição dele, que é degenerativa. Um exemplo é as terapias corretas também. Por exemplo, ele fez natação e ele não é indicado natação para uma criança que tem distrofia muscular de Duchenne, porque ela força muito o pulmão, o músculo. E aí o músculo degenera mais rápido. Então, o que eu falo para todas as mães é o seguinte: fica atenta ao seu instinto. Confie no seu instinto. Elda, todo mundo fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas não se sinta culpada, porque eu tenho certeza, vendo você, conhecendo você, que você fez o melhor, está fazendo o melhor, como muitas mães. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui para falar desse tema tão sensível e tão importante.
E não vou falar que você é uma guerreira, nem nada disso, porque tem umas mães, né, que não gostam muito dessa coisa assim de super heroína, mas com certeza você é uma pessoa muito especial, que está ajudando uma pessoa muito mais especial, que é o Gui. E vamos juntos nessa corrente para ajudar o Gui. Tá? E eu agradeço imensamente, estou aberta para qualquer uma ou outra oportunidade. E agradeço mesmo. Obrigada por ter me convidado. As portas do Agipod estão sempre abertas para você. Ó. Gente, nos acompanhe nas redes sociais. Ajude a divulgar esse podcast, é muito importante. Não só para o Gui, com certeza, mas também para outras mães. Vamos tentar entender mais a questão da criança com algum tipo de deficiência, porque muitas vezes as pessoas chegam no lugar, tem uma criança ali, às vezes correndo, fazendo alguma coisa, as pessoas já julgam sem saber o que essa mãe, o que essa criança está passando. Então, a primeira coisa que eu quero deixar desse podcast, não julgue sem saber, sem conhecer, apoie. Se você não tem nenhum tipo de deficiência, não estacione em vaga de pessoas com deficiência. Tá bom? Muito obrigada e nos ajude a divulgar essa campanha. Beijinho.